Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Boudet de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 30, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo de frete. Como sócio do clube, você também estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago por livro é sempre bem menor que o encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet. Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que iniciamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa Vida Após a Vida. Esse programa onde nós estudamos as obras do Espírito André Luiz, ditadas à psicografia do nosso querido Chico Xavier. Nesse momento, nós estamos estudando o 4º livro da chamada série André Luiz, que é Obreiros da Vida Eterna. Né? Bom, vamos cumprimentar a nossa querida Eronide, que já está aqui conosco, né? Boa tarde, Silvia, a todos, ótimo estudo. Boa tarde, Eronide, que bom que você está aqui, né? Perfeito. Bom, pessoal, como nós sempre fazemos aqui na Web Rádio Cristo Consolador, antes de iniciarmos os nossos programas, nós oramos, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Sendo assim, convidamos a todos que estão nos assistindo agora e aqueles que irão nos assistir mais tarde para levarem seu pensamento ao alto e acompanharem conosco essa pequenina prece de abertura. Ok? Vamos lá. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será estudado na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus, e em nome de toda a espiritualidade amiga que coordena os trabalhos da Web Rádio Cristo Consolador, começa agora mais um programa Vida Após a Vida, estudo das obras de André Luiz, livro Obreiros da Vida Eterna. Muito bom. Nós hoje, meus queridos, vamos iniciar um capítulo novo, que é o capítulo 3, o Sublime Visitante, né? O Sublime Visitante. Mas, como sempre fazemos, antes de nós iniciarmos um capítulo novo, nós iremos recapitular o que aprendemos no capítulo 2, no capítulo anterior.
Vejamos, então, aqui o que foi esse capítulo 2, né? Para que a gente rememore o estudo realizado. E o capítulo 2 tem como título no santuário da bênção. No santuário da bênção. E André Luiz faz o seguinte: ele tece considerações em torno da força magnética da palavra e da conversação em nossas vidas. Olha que interessante. Analisa a teoria psicanalista de Freud sob o prisma da reencarnação e as origens das enfermidades mentais. No Santuário da Bênção, templo sagrado à busca do auxílio dos governantes de planos mais altos, dirigido pelo instrutor Cornélio, 3 equipes de expedicionários destinados à tarefa de auxílio na crosta recebem instruções de entidades do mais alto. O instrutor informa que os grupos a serem atendidos são selecionados conforme a natureza das suas tarefas, objetivando-se o aproveitamento máximo do tempo. Desenvolve considerações em torno da importância da palavra, sua força e atuação em nossas vidas, advertindo que devemos primar pelo seu aproveitamento, proferindo-a no momento adequado, pois a palavra dita a seu tempo é maçã de ouro em cesto de prata. Lamenta que na Terra se dê tão pouca importância ao poder do verbo, o qual vem sendo desmoralizado cada vez mais entre os homens, desconhecendo que a fala cria formas que passam a ter vida atuante em nossas vidas de maneira considerável. Informa que o templo possui registros vibratórios que assinalam a natureza das palavras ali proferidas, identificando os infratores e impedindo-lhes a entrada na câmara de iluminação, onde se realizam as orações. O assistente Barcelos, interessado pela psiquiatria sob novo prisma, fala da loucura como sendo campo doloroso de redenção humana e afirma que, com raras exceções, as anomalias de ordem mental derivam dos desequilíbrios da alma e que, em razão do grande número desses doentes e da reduzida quantidade de colaboradores do plano espiritual para socorrê-los, ficam eles à mercê da providência divina. Acrescenta que as obsessões e possessões desaguam na loucura, quando cúmplices e personagens de crimes nefandos viciam os centros de forças encarnados, relaxando-lhes os nervos e abreviando o processo de extinção do tônus vital. Porque têm sede das mesmas companhias junto às quais se lançaram em pleno abismo. Tece considerações sobre as teorias de Sigmund Freud, em que a psicanálise é a ferramenta para a diagnose dos complexos de inferioridade, do recalque, da libido e das emersões do subconsciente, mas que sem o contributo da certeza das vidas múltiplas não chega às verdadeiras causas, já que a subconsciência é o porão de nossas lembranças, repositório de emoções, desejos, impulsos e tendências, não somente de uma existência em um corpo de carne, mas a estratificação de experiências múltiplas, gravadas no corpo perispiritual, onde estão as verdadeiras causas dos distúrbios nervosos, resultantes das deficiências de natureza moral
e conclui que as teorias de Freud são valiosas porque descobrem as feridas, mas são incompletas porque não oferecem o bálsamo curativo. Informa que vem desenvolvendo esforços no sentido de orientar indiretamente o médico terreno bem intencionado para que melhor auxilie o provável alienado, a tempo com palavra confortadora e carinho restaurador. Acrescenta que as 5 classes de psicose definidas pelos tratadistas terrenos somente possuem o recurso de diagnosticar o mal, havendo necessidade de se divulgar o conceito moralizador da personalidade congênita em processo de melhoria gradativa, que se fazem necessários novos enunciados que penetrem o coração do enfermo, e que somente as noções reencarnacionistas renovarão a paisagem da crosta terrena. E adverte que o reencarnado que recorda, mesmo que parcamente, seu passado, candidata-se à loucura. Olha isso, gente. O reencarnado que recorda, mesmo que parcamente, seu passado, candidata-se à loucura. É um problema, né? Olha isso. Né? Bom, vamos agora, feito essa retrospectiva do que foi o capítulo 2, vamos então agora iniciar o capítulo 3, né? Mas antes, vamos cumprimentar aqui as nossas queridas Elizabeth Halter. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Beth. Tudo bem? E a nossa Liana. Boa tarde a todos. Boa tarde, Liana. Que bom que você está aqui, né? Muito bem, gente. Então, vamos lá. Capítulo 3, O Sublime Visitante. Reunidos em pequeno salão iluminado, observei que a atmosfera permanecia embalsamada de suave perfume. Recomendou-nos Cornélio a oração fervorosa e o pensamento puro, tomando-nos a dianteira. O instrutor, olha o que o Cornélio recomendou: oração fervorosa e pensamento puro. Né? Tomando-nos a dianteira, o instrutor estacou à frente de reduzida câmara estruturada em substância análoga ao vidro puro e transparente. Fixei-a com atenção. Tratava-se de um gabinete cristalino em cujo interior poderiam abrigar-se à vontade 2 a 3 pessoas. Então, nós temos aqui, eles estavam todos reunidos, é um pequeno salão, bastante iluminado, né? E a atmosfera estava suave, envolvida em um agradável perfume. E aí, o instrutor Cornélio recomendou que eles mantivessem fervorosa oração e pensamento puro. E aí passou à frente deles e parou diante de uma câmara, né, que era feita de um material semelhante ao vidro, né? Era transparente, né? E eles podiam imaginar que ali dentro 2 a 3 pessoas pudessem se acomodar tranquilamente, né? Destacando-se pela túnica muito alva, o diretor da casa estendeu a destra em nossa direção e exclamou com grave entono: os emissários da providência não devem semear a luz sem proveito. Constituir-nos-ia falta grave receber em vão a graça divina. Olha isso. Olha isso. Os emissários da providência não devem semear a luz sem proveito. Constituir-nos-ia falta grave receber em vão a graça divina. Olha isso, gente. Os emissários de Deus não desperdiçam a luz, né?
E aqueles a quem ela é destinada, se não aproveitarem corretamente, né, estão cometendo uma falta grave. Olha só. Colocando-se ao nosso encontro, os mensageiros do Pai exercitam o sacrifício e a abnegação. Sofrem os choques vibratórios de nossos planos mais baixos, retomam a forma que abandonaram desde muito, fazem-se humildes como nós. E para que nos façamos tão elevados quanto eles, dignam-se ignorar-nos as fraquezas, a fim de que nos tornemos partícipes de suas gloriosas experiências. Olha isso, gente. Os emissários do plano espiritual superior descem, né, até esta região aqui. E isso é um sacrifício para eles, né? Porque o choque vibratório é muito grande. O choque vibratório entre o plano superior, do qual eles estão vindo, né, para esse plano mais baixo, onde nós nos situamos, na verdade, até onde os trabalhadores do nosso lar estão, né, é muito grande. Diz aqui, inclusive, André, que eles retomam a forma que eles abandonaram há muito tempo, fazendo-se humildes como eles, né, para que nós possamos nos sentir tão elevados quanto eles. Eles dignam-se a ignorar-nos as fraquezas, ignoram as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, a fim de que nos tornemos partícipes de suas gloriosas experiências. Ou seja, esses amigos espirituais tão elevados, eles descem até nós e meio que buscam se equiparar a nós para que a gente possa participar de suas benesses e não se sinta tão pequenino diante da grandiosidade deles. Olha que carinho, né? Interrompeu o curso das palavras, fitou-nos em silêncio e prosseguiu no outro tom. Compreendemos que lá fora, ante os laços morais que ainda nos prendem à esfera da carne, é quase inevitável a recepção das reminiscências do pretérito à distância. A lembrança tange as cordas da sensibilidade e sintonizamos com o passado inferior. Aqui, porém, no santuário da bênção, é imprescindível observar uma atitude firme de serenidade e respeito. O ambiente oferece bases à emissão de energias puras e, em razão disso, responsabilizaremos os companheiros presentes por qualquer minúcia desarmônica no trabalho a realizar. Olha isso. Ele recomendou prece fervorosa e pensamentos puros. Ele disse que lá fora, né, fora ali do santuário da bênção, era fácil que eles se deixassem envolver por reminiscências, por pensamentos, né, menos felizes de épocas passadas. Mas que ali existia uma certa proteção, né? O ambiente, como ele diz aqui, oferece base à emissão de energias puras e que qualquer desarmonia seria a responsabilidade deles mesmos, né? O ambiente oferece bases à emissão de energias puras e, em razão disso, responsabilizaremos os companheiros presentes por qualquer minúcia desarmônica no trabalho a realizar. Olha a responsabilidade, gente. Olha a responsabilidade. Formulemos, pois, os mais altos pensamentos ao nosso alcance relativamente à veneração que devemos ao Pai Altíssimo. Para outra classe de observadores, o instrutor Cornélio poderia parecer excessivamente metódico e rigorista.
Entretanto, não para nós, que lhe sentíamos a sinceridade profunda e o entranhado amor às coisas santas. Ou seja, outras pessoas, né, como nós, que não estamos assim muito habituados ao estilo do Cornélio, né, poderíamos achar que ele fosse muito rigoroso, né? Mas o André disse para eles não, porque eles podiam sentir nele a sua profunda sinceridade e também profundo amor às coisas santas. Após longo intervalo destinado à nossa preparação mental, tornou ele sem afetação. Projetemos nossas forças mentais sobre a tela cristalina. O quadro a formar-se constará de paisagem simbólica, em que águas mansas, personificando a paz, alimentem vigorosa árvore a representar a vida. Ou seja, eles iriam concentrar todas as suas energias naquela tela, né? Semelhante ali a um vidro muito limpo, né? E ali iria aparecer uma imagem simbólica de um rio, né? Um rio de águas mansas e que ia simbolizar a paz, e uma árvore vigorosa que iria simbolizar a vida, né? Assumirei a responsabilidade da criação do tronco, enquanto os chefes das missões entrelaçarão energias criadoras, fixando o lago tranquilo. Ou seja, ele ficaria responsável pelo tronco da árvore e os outros pelo lago, né? Pelas águas. E dirigindo-se especialmente a nós outros, os colaboradores mais humildes, acrescentou: formarão vocês a veste da árvore e a vegetação que contornará as águas serenas, bem como as características do trecho de firmamento que deverá cobrir a pintura mental. Gente, olha só, olha a responsabilidade, né? Uns iriam formar ali as águas do lago, ele ia formar o tronco, e ele determinou que os aprendizes, né, entre eles o André Luiz, formassem as folhas, né, a cobertura da árvore, a vegetação que estaria ali naquele local e também o céu daquele ambiente. Após ligeira pausa, concluía: este o quadro que ofereceremos ao visitante excepcional que nos falará em breves minutos. Atendamos aos sinais. Ou seja, aquele quadro que eles iam formar com a força da mente, né, era um presente para o visitante ilustre, né? 2 auxiliares postaram-se ao lado da pequena câmara, em posição de serviço. E ao soar de harmonioso aviso, pusemos-nos todos em concentração profunda, emitindo o potencial de nossas forças mais íntimas. Todos começaram a se concentrar para plasmar ali naquela tela o que lhes havia sido dito para plasmar, né? O céu, a vegetação em torno ali do lago e da árvore, a vegetação da própria árvore, né? Senti a pressão do próprio esforço que minha mente se deslocava na direção do gabinete de cristal, onde acreditei penetrar, colocando tufos de grama junto ao desenho do lago que deveria surgir. Utilizando as vigorosas energias da imaginação, recordei a espécie de planta que desejava naquela criação temporária, trazendo-a do passado terrestre para aquela hora sublime. Estruturei todas as minúcias das raízes, folhas e flores e trabalhei intensamente na intimidade de mim mesmo, revivendo a lembrança e fixando-a no quadro com a fidelidade possível. Fornecido o sinal de interrupção,
retomei a postura natural de quem observa, a fim de examinar os resultados da experiência e contemplei. Oh, maravilha! Jazia o gabinete fundamente transformado. Águas de indefinível beleza e admirável azul celeste refletiam uma nesga de firmamento, banhando as raízes de venerável árvore, cujo tronco trazia em silêncio da própria grandiosidade. Miniaturas prodigiosas de cúmulos e nimbos estacionavam no céu, parecendo pairar muito longe de nós. As bordas do lago, contudo, figuravam-se quase nuas, e os galhos do tronco apresentavam-se vestidos escassamente. O instrutor, célere, retomou a palavra e dirigiu-se a nós com firmeza. Meus amigos, a vossa obrigação não foi integralmente cumprida. Atentai para os detalhes incompletos e exteriorizai vosso poder dentro da eficiência necessária. Tendes ainda 15 minutos para terminar a obra. Gente, olha só. Quando eles terminaram, né, aquele momento de fixação mental, de criação mental, eles viram que o tronco estava bom, o rio estava maravilhoso, mas tinha só uma nesguinha de céu, né? A beira do lago estava meio que nua e os galhos tinham poucas folhas, né? E ele disse que estava incompleto. E ele disse que eles precisavam, né? Precisavam colocar mais força, né? Naquele pensamento para que eles pudessem criar aquilo que lhes foi pedido, né? A vossa obrigação não foi integralmente cumprida. Atentai para os detalhes incompletos e exteriorizai vosso poder dentro da eficiência necessária. Tendes ainda 15 minutos para terminar a obra. Entendemos, sem maiores explicações, o que desejava ele dizer e concentramos-nos de novo para consolidar as minudências de que deveria revestir-se a paisagem. Procurei imprimir mais energia à minha criação mental e, com mais presteza, busquei colocar as flores pequeninas nas ramagens humildes, recordando minhas funções de jardineiro no amado lar que havia deixado na terra. Orei, pedi a Jesus me ensinasse a cumprir o dever dos que desejavam a bênção do seu divino amor naquele santuário. E quando a notificação soou novamente, confesso que chorei. O desenho vivo da gramínea que minha esposa e os filhinhos tanto haviam estimado em minha companhia no mundo adornava as margens com um verde maravilhoso. E as mimosas flores azuis, semelhando-se a miosotes silvestres, surgiam abundantes. Olha que lindo, né? A árvore cobria-se de folhagem farta e vegetação de singular formosura completava o quadro, que me pareceu digno de primoroso artista da terra. Ou seja, quando eles foram de novo, né, concitados a pensar e criar mentalmente aquelas coisas da natureza, né, as árvores, a grama, o céu, né, as folhas, né, eles conseguiram dessa vez, e André disse, foi muito lindo. Cornélio sorriu, evidenciando grande satisfação, e determinou que os dois auxiliares conservassem a destra unida ao gabinete. Desde esse momento, como se uma operação magnética desconhecida fosse posta em ação, nossa pintura coletiva começou a dar sinais de vitalidade temporária. Algo de leve e imponderável, semelhante a caricioso sopro da natureza,
agitou brandamente a árvore respeitável, balouçando-se os arbustos e a minúscula erva, a se refletirem nas águas muito azuis, docemente encrespadas de instante em instante. Gente, depois que eles criaram aquela paisagem mental, com o lago, né? Com a árvore frondosa, com as flores na beira do lago e tudo mais, de repente aquilo tudo tomou vida, né? Tomou vida e começou a se mexer como se uma suave brisa estivesse passando por ali. Minha Mine estava agora tão viva e tão bela que o pensamento de angustiosa saudade do meu antigo lar ameaçou. De súbito, meu coração ainda frágil. Não eram aquelas as flores miúdas que a esposa colocava diariamente no quarto isolado de estudo? Não eram as mesmas que integravam os delicados ramos que os filhos me ofereciam aos domingos pela manhã? Vigorosas reminiscências absorveram meu ser, oprimindo-me inesperadamente a alma. E eu perguntava a mim mesmo por que mistério o espírito enriquecido de observações e valores novos, respirando em campos mais altos da inteligência, tem necessidade de voltar ao pequenino círculo do coração, como a floresta luxuriante e impotente que não prescinde da singela e reduzida gota d'água para dessedentar as raízes. Ou seja, o André estava ali naquela situação maravilhosa, né? Mas aquilo causou nele uma certa nostalgia do tempo que ele estava encarnado na Terra, junto da sua família, né? Sentiu um anseio mal disfarçado de arrebatá-los compulsoriamente da crosta, transportando-os para junto de mim, desejo de reuni-los ao meu lado em novo ninho, sem separação e sem morte, e fazer-lhes experimentar os júbilos da vida eterna. Ele teve vontade de trazer os familiares da terra, ele diz aqui compulsoriamente, para junto deles, e fazê-los sentir a beleza, né? As alegrias da vida eterna. É muito interessante isso, que normalmente, né, quando nós estamos assim diante de algo muito maravilhoso, é normal que a gente tenha vontade que os nossos entes queridos estejam junto de nós para desfrutar daquela mesma beleza, daquela mesma maravilha, daquele mesmo prazer que estamos desfrutando, né? E foi exatamente o que o André sentiu, né? Minhas lágrimas estavam prestes a cair. Bastou, no entanto, um olhar de Jerônimo para que eu me reajustasse. Lembra que ele mencionou do desequilíbrio? Se houvesse um desequilíbrio ali, a culpa era deles. Então, o André não podia entrar naquela sintonia de depressão, de tristeza, de saudade, né? Ele tinha que manter o pensamento elevado, né? Arremessei para muito longe de mim toda a ideia angustiosa e consegui reaver a posição de cooperador decidido nas edificações do momento. Cornélio, de pé, entre a paisagem viva, enquanto nos mantivemos sentados, estendeu os braços na direção do alto e suplicou: Pai da criação infinita, permite ainda uma vez, por misericórdia, que os teus mensageiros excelsos sejam portadores de tua inspiração celeste para esta casa, consagrada aos júbilos de tua bênção. Senhor, fonte de toda a sabedoria, dissipa as sombras que ainda persistem em nossos corações, impedindo-nos a gloriosa visão do porvir que nos reservaste. Faze vibrar entre nós o pensamento augusto e soberano da confiança sem mescla e deixa-nos perceber a corrente benéfica de tua bondade infinita que nos lava a mente mal desperta
e ainda eivada de escuras recordações do mundo carnal. Auxilia-nos a receber dignamente teus devotados emissários. Ou seja, nessa prece linda, né? Aqui o irmão Cornélio pede a Deus, né? Pede a Deus que permita que seus mensageiros excelsos cheguem, venham até eles para lhes transmitir as suas orientações, as orientações para aquela casa. E ele pede também que Deus o auxilie a todos ali a receber dignamente esses emissários. Né? Focalizando a mente em nossos trabalhos, o instrutor prosseguiu noutra inflexão de voz. Sobretudo, ó Pai, abençoa os teus filhos que partem a caminho dos círculos inferiores, semeando o bem. Reparte com eles, humildes representantes de tua grandeza, os teus dons de infinito amor e de inesgotável sabedoria, a fim de que se cumpram teus sagrados desígnios. Ou seja, ele pede também proteção para aqueles trabalhadores espirituais que iriam descer até a crosta para realizar a tarefa que tinham que realizar, né? E pede que ele permita que eles realizem os seus desígnios, né? Acima, porém, de todas as concessões, proporciona-lhes algo de tua divina tolerância, de tua complacência sublime, de tua ilimitada compreensão, para que satisfaçam, sem desesperação e sem desânimo, os deveres fraternais que lhes cabem, antes que ignoram ainda as suas leis e sofrem as consequências dos desvios cruéis. Ou seja, ele pede, então, que aqueles emissários, né, os trabalhadores humildes daquela colônia, que vão descer a crosta, né, pede que eles não se desesperem, não se desanimem, que eles possam realizar os deveres fraternos que precisam realizar, né? E que eles não ignorem as leis divinas, né? Não ignorem as leis divinas e que eles possam socorrer aqueles que se desviaram da lei, né? E que agora estão recebendo auxílio. Calou-se o orientador do santuário. E dentro da imponente quietude da câmara, vimos que a paisagem, formada de substância mental, começou a iluminar-se inexplicavelmente em seus mínimos contornos. Ou seja, depois dessa prece, eles observaram, né, que ali a câmara de cristal, onde eles tinham plasmado aquele rio, e aquela árvore começou a se iluminar toda, né? Começou a iluminar-se inexplicavelmente nos mínimos contornos. Guardava a ideia de que, reduzido o sol, surgiria à nossa vista, sob a nesga do céu, no quadro singular. Raios fulgurantes penetravam o fundo esmeraldino e vinham refletir-se nas águas. Cornélio, de mãos erguidas para o alto, mas sem qualquer expressão ritualística, em vista da simplicidade espontânea de seus gestos, exclamou: Bem-vindo seja o portador de nosso Pai amantíssimo. Gente, vocês têm noção do que seria, né? Receber, ter a possibilidade de estar junto de um emissário direto de Deus. Né? É naturalmente um espírito da ordem de Jesus, né? Um espírito crístico, né? Então, veja só. Bem-vindo seja o portador de nosso Pai amantíssimo. Nesse instante,
Sob nossos olhos atônitos, alguém apareceu no gabinete, entre a vegetação e o céu. Semelhava-se a um sacerdote de culto desconhecido, trajando túnica lirial. Fisionomia simpática de ancião, apresentava-se nimbado de luz indescritível, e seu olhar nos mantinha extasiados e presos num misto de veneração e encantamento, sem que nos fosse possível qualquer fuga mental de sua presença sublime. Ou seja, eles ficaram meio hipnotizados com a visão daquele espírita. Via-se-lhe apenas o busto cheio, parecendo-me que os seus membros inferiores se ocultavam naturalmente na folhagem abundante. Seus braços e mãos, todavia, revelavam-se com todas as minudências anatômicas. A parte de baixo, né, os membros inferiores dele, estavam ocultos, aparentemente ocultos na folhagem, né? Mas os membros superiores dos braços e as mãos apareciam muito detalhadamente, né? Seus braços e mãos, todavia, revelavam-se com todas as minudências anatômicas, porque com a destra nos abençoava num gesto amplo, mantendo na outra mão pequeno rolo de pergaminho brilhantes, deixando-nos rolos de pergaminhos, eram né? Pequeno rolo de pergaminhos brilhantes, deixando-nos perceber dourado cordão atado à cinta. Né? Então, o amigo espiritual trouxe um rolo com vários pergaminhos brilhantes, né? Atados por um cordão dourado que ele trazia preso à cintura. Visivelmente sensibilizado, o diretor da casa saudou nominalmente. Venerável Asclépios, se conosco. O comissário, em voz clara e sedutora, desejou-nos a paz do Cristo e, em seguida, dirigiu-nos a palavra em tom inexprimível na linguagem humana. Abstenho-me aqui de qualquer tradução incompleta e imperfeita, atendendo a imperativos de consciência. Ou seja, ele dirigiu para eles, né, se dirigiu a eles, uma linguagem que o André diz aqui que era inexprimível em linguagem humana. E que o André justamente iria se abster de tentar qualquer tipo de tradução, com medo que ficasse incompleta e imperfeita. Né? Ouvimos-lo sob infinita emoção, sem que qualquer de nós contivesse as lágrimas. O verbo do admirável mensageiro que chegava de esferas superiores, trazendo-nos a bênção divina, caía-nos na alma de modo intraduzível e acordava-nos o Espírito eterno, que é a infinita glória de Deus e da vida imortal. Para a infinita glória de Deus e a vida imortal. Olha que lindo, né? O verbo do admirável mensageiro que chegava das esferas superiores, trazendo-nos a bênção divina, caía-nos na alma de modo intraduzível e acordava-nos o Espírito eterno para a infinita glória de Deus e da vida natural, da vida imortal. Não conseguiria descrever o que se passava em mim. Jamais escutar alguém com aquele misterioso e fascinante poder magnético de fixação dos ensinamentos de que se fizera emissário. Né? Ao abençoarmos ao término da maravilhosa alocução, irradiavam-se de sua destra
muito alva, pequeninos focos de luz em forma de minúsculas estrelas que se projetavam sobre nós, invadindo-nos o tórax e a fronte, e fazendo-nos experimentar o júbilo inenarrável de quem sorve feliz, vigorosos e renovadores alentos da vida. Olha que maravilha, né, a experiência que eles estão vivenciando ali. Quiséramos prolongar indefinidamente aqueles minutos divinos, mas tudo fazia acreditar que o mensageiro estava prestes a despedir-se. Interpretando, contudo, o pensamento da maioria, Cornélio dirigiu-lhe a palavra e indagou humilde se os irmãos presentes poderiam endereçar-lhe algumas solicitações. O arauto celeste aqueceu, sorrindo num gesto silencioso, colocando-nos à vontade, dando-me a impressão de que aguardava semelhante pedido. A irmã Semprônia, que chefiava pela primeira vez a turma de socorro ao serviço de amparo aos órfãos, foi a primeira a consultá-lo. Venerável amigo, disse com transparente sinceridade, temos algumas cooperadoras na crosta que esperam de nós uma palavra de ordem, de conforto, para prosseguirem nos serviços a que se devotarão de coração fiel. Desde muito tempo, experimentam perseguições declaradas e toleram o sarcasmo contínuo de adversários gratuitos que lhes ferem o espírito sensível, atacando-lhes os melhores esforços, por meio de maldade se encontram. Inegavelmente, não cedem ante os fantasmas da sombra e mobilizam as energias no trabalho de resistência cristã. Ou seja, essas trabalhadoras estavam sendo muito assediadas, né? E permaneciam ali trabalhando naquela assistência cristã. Exercendo funções de colaboradora nesta expedição de socorro, que agora chefio pela primeira vez, conheço de perto a dedicação que nossas amigas testemunham na obra sublime do bem. Mas não ignoram que padecem heróicas e leais há quase 30 anos sucessivos ante o assédio de inimigos implacáveis e cruéis. Olha que coisa, né? Ele está aqui, né? Essa senhora pediu para fazer uma colocação e ela falou justamente das trabalhadoras, né, abnegadas, que há mais de 20 anos faziam aquele trabalho, e também falou da perseguição que elas sofriam, né, do assédio que elas sofriam dos inimigos. Então, naturalmente, ela vai pedir aqui para ele uma orientação, né? Vai pedir a ele uma orientação. Vejamos qual é. Após curto silêncio, que ninguém se atreveu a interromper, a consulente concluiu perguntando: que devemos dizer a elas, respeitável amigo? Por que palavras esclarecedoras e reconfortantes sustentar-lhes o ânimo em tão longa batalha? De alma voltada para o nosso dever, aguardamos de vossa generosidade o alvitre oportuno. Ou seja, elas colocaram lá a pergunta, colocaram lá o questionamento, né? Com relação a como elas deveriam agir naquela situação de sempre serem perseguidas por um ou por outro na realização do trabalho. E aí, o que acontece? Diante da possibilidade de falar com aquele mentor, né, tão gabaritado, tão experiente, né, tão preparado, ela resolveu perguntar para ele. Disseram, né, relataram a situação que estavam vivendo
e perguntar o que fazer. Né? O que fazer? Estamos trabalhando no bem, somos perseguidos. Quantas pessoas trabalham no bem e são muito perseguidas? Né? E aí agora elas estão perguntando ao amigo espiritual o que fazer. Mas nós só saberemos na próxima semana, né? Com a continuação do nosso estudo. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse capítulo, que eu achei assim lindíssimo, né? Estou achando, na verdade, que não acabou, né? Lindíssimo. E que possamos estar juntos na próxima semana para dar continuidade a esse nosso estudo. Ok? Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.